Horus, o grande deus falcão da mitologia egípcia, é uma das divindades mais conhecidas e reverenciadas de todo o Antigo Egito. Seu mito começa muito antes de sua ascensão como protetor dos faraós e guardião do trono, enraizado no drama cósmico que envolve seus pais, Ísis e Osíris, e o temido deus do caos, Seth. Para entender o nascimento e os primeiros anos de Horus, é necessário mergulhar no cenário turbulento que dominava a narrativa mitológica, quando a ordem e a desordem travavam um conflito eterno, refletido na própria natureza da vida e da morte. Osíris era o rei justo do Egito, amado por seu povo e responsável por trazer a civilização, a agricultura e as leis que garantiam harmonia à terra. Seu reinado representava a ordem, a fertilidade e a prosperidade. Contudo, sua própria grandeza despertou o ódio e a inveja de seu irmão, Set, uma divindade associada ao deserto, às tempestades e ao caos. Set não aceitava viver à sombra de Osíris e planejou sua queda. O mito relata que Set, com astúcia, arquitetou um plano cruel. Construiu um sarcófago adornado, ajustado às medidas perfeitas de Osíris, e durante um banquete convidou todos os presentes a deitarem-se dentro dele como parte de um jogo. Quando chegou a vez de Osíris, a armadilha foi selada. Seth fechou o caixão com pregos e chumbo derretido, lançando-o ao Nilo. Dessa forma, Osíris foi arrancado do mundo dos vivos, deixando o Egito mergulhado no luto. Ísis, esposa fiel e irmã de Osíris, desesperou-se com a perda, mas não se rendeu. Dotada de poderes mágicos incomparáveis, percorreu os confins do Egito em busca do corpo de seu amado. Encontrou-o e, com devoção, começou os rituais de ressurreição. No entanto, Seth, temendo a volta do irmão, desmembrou o corpo de Osíris em diversas partes e espalhou-as pelo território egípcio. Ísis, incansável, recolheu cada fragmento com a ajuda de sua irmã Néftis e de Anubis, o deus dos embalsamamentos. Reconstruindo o corpo, realizou encantamentos poderosos, e embora Osíris não pudesse retornar ao trono dos vivos, ressurgiu como soberano do mundo dos mortos. Foi nesse contexto que Ísis concebeu Horus, fruto da união divina com o espírito de Osíris. O nascimento de Horus não foi apenas um acontecimento místico, mas também uma necessidade cósmica. Ele era a esperança, o herdeiro legítimo, a continuidade da ordem contra o caos que Seth tentava impor. Ísis, ciente de que Seth não hesitaria em eliminar a criança, escondeu-se em pântanos e regiões isoladas do Egito para proteger seu filho. Assim, o pequeno Horus cresceu em segredo, amamentado pela mãe, cercado de feitiços protetores e guardado por divindades benéficas. A infância de Horus é retratada como um período marcado por dificuldades, pois Seth constantemente tentava descobri-lo para pôr fim à linhagem de Osíris. Ísis recorria a todos os seus conhecimentos mágicos para afastar os perigos, pedindo auxílio aos deuses e também ao povo, que via na criança um símbolo de esperança. Enquanto ainda jovem, Horus manifestava sinais de sua natureza divina. Descrito como um menino de olhar penetrante, suas feições traziam a força do falcão, animal associado ao céu, à realeza e à vigilância. O falcão que voa alto, capaz de enxergar distâncias imensas, tornava-se a representação perfeita para um deus destinado a reinar. Horus não era apenas protegido por Ísis, mas também era constantemente educado nos mistérios divinos, aprendendo desde cedo o valor da justiça, da coragem e da luta contra o caos. O mito também apresenta passagens em que Horus é atacado por animais venenosos, enviados por Seth, como cobras e escorpiões. Mas Ísis usava encantamentos poderosos para curá-lo e devolvê-lo à vida. Essas narrativas reforçavam no imaginário egípcio a ideia de que o deus falcão tinha o poder de resistir à morte e ao veneno, tornando-se protetor contra enfermidades e perigos ocultos.
Com o passar dos anos, a imagem de Horus foi crescendo junto ao povo. Ele representava não apenas a continuidade do reinado de Osíris, mas também a promessa de que o Egito voltaria a viver em paz e prosperidade. Os mitos de sua infância eram contados como lições de fé e esperança, mostrando que, mesmo diante da ameaça constante do mal, a proteção divina podia prevalecer. Os sacerdotes viam em Horus a encarnação da ordem e o preparavam para enfrentar Seth em um futuro inevitável confronto que decidiria o destino de toda a terra do Nilo. Esse período da infância e juventude de Horus é essencial para compreender sua trajetória. A figura da mãe, Ísis, sempre aparece como guardiã e mestra, e é a partir dessa proteção que Horus pôde sobreviver e se fortalecer. Ele cresceu não apenas como um filho de deuses, mas como alguém moldado pelas provações, lapidado para carregar o peso de um legado e para assumir o trono que lhe fora usurpado. Assim, sua vida desde o nascimento já estava entrelaçada à luta entre ordem e caos, luz e trevas, justiça e tirania. Cada detalhe de sua criação escondida, cada perigo vencido, cada oração da mãe preparava o cenário para que Horus se tornasse em sua maturidade o deus que seria não apenas um herói vingador, mas o protetor de todos os faraós do Egito. O nascimento e a infância de Horus também possuem um profundo simbolismo agrícola e natural, refletindo a própria vida do povo egípcio. Enquanto Seth representava a aridez, o deserto e as forças destrutivas da natureza, Horus simbolizava o renascimento do Nilo, a fertilidade, o retorno das colheitas e a certeza de que a vida prevaleceria sobre a morte. Seu crescimento oculto nos pântanos era comparado ao brotar da vegetação após as cheias do rio, escondida sob as águas, para depois florescer em abundância. Essa associação fazia com que a figura de Horus não fosse apenas um mito distante, mas uma representação da própria realidade vivida pelos camponeses egípcios. Os egípcios viam em Horus o reflexo da luta que todos travavam em suas próprias vidas. Assim como ele enfrentava a ameaça constante de Seth, o povo precisava lutar contra as forças da natureza, contra a seca, as pragas e as doenças. O mito era um espelho do cotidiano, e sua mensagem era clara. A perseverança, a proteção divina e a ordem sempre triunfariam sobre o caos. Por isso, a história de sua infância se tornou uma narrativa fundamental na tradição religiosa, transmitida de geração em geração. Ao chegar à juventude, Horus já estava preparado para assumir seu destino. Sua presença irradiava força e autoridade, e seu espírito carregava a determinação herdada de Osíris. A terra do Egito aguardava o momento em que o herdeiro legítimo se ergueria para reivindicar o trono que lhe fora roubado, não apenas como um direito de sangue, mas como a necessidade cósmica de restaurar a ordem universal. Assim, se encerra a primeira fase de sua trajetória marcada pelo nascimento milagroso, pela proteção de Ísis e pelo crescimento silencioso de um Deus que já trazia nos olhos a visão aguçada de um falcão e no coração a promessa de justiça. O jovem Horus, moldado no segredo, estava destinado a enfrentar o poder sombrio de Seth, e o futuro do Egito repousava sobre seus ombros. A juventude de Horus foi marcada por um amadurecimento inevitável, pois desde o nascimento ele carregava um destino que não poderia ser negado. Cresceu sabendo que o trono do Egito havia sido usurpado por Seth e que sua missão era reivindicá-lo, não apenas por direito de sangue, mas como expressão da vontade dos deuses e da manutenção da ordem cósmica, o Ma'at. Esse conceito fundamental da religião egípcia representava a verdade, a justiça e o equilíbrio, em oposição ao caos e à desordem simbolizados por Seth. Assim, a preparação de Horus não era apenas física, mas espiritual,
pois ele deveria se tornar o instrumento vivo do restabelecimento da ordem no mundo. À medida que crescia, Horus passou a ser treinado por divindades e espíritos protetores que o cercavam desde a infância. Os textos antigos relatam que ele foi instruído em magia por sua mãe Ísis, que lhe transmitiu o conhecimento dos encantamentos capazes de curar, proteger e até mesmo ressuscitar os mortos, poderes que seriam fundamentais para enfrentar os ataques de Seth. Horus também aprendeu a arte da guerra, pois o conflito que se aproximava exigiria coragem e habilidade. Sua natureza como deus falcão refletia-se em sua agilidade e em sua visão aguçada, atributos que o tornavam um guerreiro nato. O céu parecia ser sua morada, e seus movimentos lembravam o voo veloz e certeiro do falcão, um presságio de que ele dominaria o espaço, tanto físico quanto espiritual, de suas batalhas. Enquanto Horus crescia em segredo, Seth governava o Egito com tirania. Sua associação ao deserto simbolizava não apenas esterilidade, mas também violência e desordem. Os egípcios acreditavam que, sob o domínio de Seth, o país sofria com secas, colheitas pobres e constantes conflitos. A figura de Seth não era apenas a de um usurpador, mas a de uma força destrutiva que ameaçava romper o equilíbrio da vida. O povo vivia em tensão, aguardando o momento em que o herdeiro de Osíris surgiria para restaurar a justiça. Essa expectativa moldou o imaginário coletivo, fazendo com que a chegada de Horus, à idade adulta, fosse vista como o prenúncio de uma nova era. Os primeiros confrontos entre Horus e Seth não tardaram a acontecer. Segundo os mitos, houve batalhas grandiosas que transcenderam o plano humano, sendo travadas nos céus, na terra e até nas águas do Nilo. Em muitas versões, Horus e Seth se enfrentavam sob a forma de animais, simbolizando as forças que representavam. Horus aparecia como o falcão, símbolo da realeza e da clarividência, enquanto Seth assumia formas monstruosas, ligadas a feras indomáveis, como o hipopótamo, o crocodilo ou até mesmo uma criatura híbrida, descrita como seu animal totêmico característico. Essas lutas não eram apenas físicas, mas cósmicas, refletindo o eterno embate entre a fertilidade do Vale do Nilo e a aridez do deserto. Um dos episódios mais marcantes dessas batalhas ocorre quando Horus enfrenta Seth sobre as águas. Seth, transformado em hipopótamo gigantesco, tenta submergir e destruir o jovem deus, mas Horus, armado com sua lança divina, fere-o repetidas vezes, trazendo à tona a imagem de um herói que domina as forças caóticas. Contudo, nem sempre Horus vencia de forma imediata. As histórias descrevem que, apesar de sua bravura, ele sofreu derrotas temporárias e ferimentos graves. A luta entre os dois era tão equilibrada que nem os deuses conseguiam determinar facilmente quem deveria herdar o trono do Egito. Essa indecisão se tornaria um ponto central do mito, levando à necessidade de julgamento no tribunal divino. Esses primeiros embates não tinham apenas o caráter de luta física, mas também um profundo significado espiritual. Para os egípcios, cada confronto representava o choque entre dois princípios universais: o da ordem, simbolizada por Horus, e o do caos, personificado em Seth. Não se tratava apenas da disputa de um trono, mas da garantia de que o universo permaneceria em equilíbrio. A vitória de Horus significava a continuidade do ciclo da vida, das cheias do Nilo e da fertilidade da terra. Já a vitória de Seth representaria a ruptura da ordem, o avanço do deserto e a morte das colheitas. Era um mito que ressoava na própria sobrevivência do povo. Os sacerdotes egípcios utilizavam essas narrativas para reforçar a autoridade dos faraós. Horus não era apenas um deus distante, mas o arquétipo do governante justo e protetor. A cada batalha contra Seth,
o povo via refletida a luta que o próprio Egito travava contra inimigos externos e contra as forças da natureza. Assim, o mito tinha um valor pedagógico e político, lembrando constantemente que o faraó, como encarnação de Horus, deveria lutar contra tudo que ameaçasse o equilíbrio do reino. Com o tempo, os confrontos entre Horus e Set tornaram-se mais frequentes e violentos. Os textos falam de batalhas que duraram dias e noites, onde ambos se feriam de maneira terrível. Em uma dessas lutas, Set conseguiu arrancar os olhos de Horus, cegando-o temporariamente. Essa mutilação simbolizava a tentativa do caos de privar a ordem de sua visão e clareza. No entanto, com a ajuda de Thoth, o deus da sabedoria, os olhos de Horus foram restaurados, dando origem ao famoso Olho de Horus, um dos símbolos mais poderosos da mitologia egípcia. Esse episódio, ainda que mais detalhado em etapas posteriores do mito, já começava a aparecer como prenúncio da grande importância do olhar de Horus, não apenas como órgão físico, mas como fonte de proteção, cura e poder espiritual. Os primeiros embates entre os dois deuses revelavam também a astúcia de Ísis. Muitas versões relatam que, durante as batalhas, Ísis tentava intervir em favor do filho, lançando encantamentos contra Set ou curando os ferimentos de Horus. Sua presença era constante, mostrando que a luta de Horus não era solitária, mas parte de um esforço maior dos deuses para manter a ordem no universo. Contudo, em alguns episódios, Ísis mostrou compaixão até mesmo por Set, o que irritou Horus, revelando a complexidade da narrativa. Esses momentos demonstravam que a batalha não era apenas física, mas também moral, trazendo à tona dilemas de justiça, vingança e misericórdia. A preparação espiritual de Horus também se intensificava. Ele não apenas treinava para a guerra, mas buscava compreender a responsabilidade que carregava. Ser o herdeiro de Osíris significava ser o mediador entre o mundo humano e o divino, entre os vivos e os mortos. Essa função exigia mais do que força, exigia sabedoria, equilíbrio e capacidade de julgar. As histórias antigas relatam que, em seus sonhos, Horus recebia visões de seu pai Osíris, que o guiava na missão. Essas aparições reforçavam a ideia de que a linhagem real era uma continuidade espiritual, e não apenas biológica. Enquanto isso, Seth, percebendo a ameaça crescente, intensificava sua crueldade. Tentava conquistar apoio entre outros deuses, usava artifícios para desacreditar Horus e lançava desafios cada vez mais perigosos. A rivalidade não era apenas entre dois indivíduos, mas entre duas forças cósmicas que buscavam apoio em todo o panteão. Esse clima de tensão levou os deuses a perceberem que a disputa não poderia se resolver apenas por batalhas. Era necessário um julgamento, um tribunal que determinasse de forma definitiva quem era o legítimo herdeiro do trono de Osíris. Assim, os primeiros embates, embora intensos e decisivos, foram apenas a preparação para a etapa seguinte, o julgamento diante da Assembleia Divina. A partir desse ponto, o destino do Egito seria debatido não apenas na força das armas, mas no equilíbrio da justiça divina. Horus, já marcado por ferimentos e aprendizados, estava pronto para enfrentar não apenas o poder de Set, mas também o peso das decisões dos deuses. O mito seguia seu curso, revelando que a luta pelo trono era, acima de tudo, um reflexo da eterna batalha entre ordem e caos, luz e trevas, vida e morte. Após inúmeros confrontos, ferimentos e vitórias parciais, tornou-se evidente para todos os deuses que a disputa entre Horus e Set não poderia ser resolvida apenas pela força. O equilíbrio do cosmos exigia uma decisão definitiva sobre quem deveria governar o Egito e, por consequência, manter a harmonia da ordem universal. Assim,
os deuses se reuniram em um tribunal divino, presidido por Ra, o grande deus solar, acompanhado de outras divindades de imenso poder, como Thoth, a sabedoria, Maat, a verdade e a justiça, e até mesmo Osíris, que, embora reinasse no mundo dos mortos, ainda tinha a autoridade espiritual para se manifestar. Esse tribunal cósmico se tornaria palco de uma das mais intensas narrativas da mitologia egípcia, onde o destino do Egito seria decidido. O julgamento começou com acusações e defesas. Seth defendia-se com palavras cheias de arrogância, argumentando que, por sua força bruta e poder implacável, ele era o mais apto a governar. Alegava que Horus, sendo jovem, não possuía experiência para lidar com as responsabilidades do trono. Seus discursos eram permeados por astúcia e manipulação, buscando convencer os deuses de que a ordem dependia de sua autoridade. Horus, por outro lado, sustentava que seu direito era inquestionável, pois ele era filho legítimo de Osíris e Ísis, herdeiro natural da realeza. Mais do que um direito de sangue, sua causa representava a restauração da justiça, uma missão que se confundia com o próprio princípio de Maat. As disputas verbais no tribunal, no entanto, não foram suficientes para convencer todos os deuses. O caso era tão complexo que os deuses decidiram impor provas e desafios para determinar quem era mais digno. Assim, o tribunal cósmico transformou-se em um campo de provações, onde Horus e Seth seriam testados não apenas em força, mas também em resistência, inteligência e pureza de coração. Essas provas variavam desde combates físicos até situações de astúcia, e muitas delas foram narradas em versões diferentes ao longo dos séculos, cada uma carregando simbolismos profundos. Em um dos episódios mais famosos, Seth e Horus foram transformados em hipopótamos e lançados ao Nilo, sendo desafiados a permanecer submersos durante 3 meses. O hipopótamo era um animal associado tanto à força bruta quanto ao caos, e esse desafio simbolizava a luta pela sobrevivência em meio às águas primordiais. Durante o confronto, Ísis, preocupada com o filho, lançou sua lança mágica para atingir Seth, mas por engano feriu Horus. Esse incidente despertou a ira de Horus contra a própria mãe, revelando a profundidade emocional e moral das narrativas. Ele chegou a cortar a cabeça de Ísis em um acesso de fúria, mas Thoth interveio, restaurando-a e devolvendo o equilíbrio. Esse episódio era um reflexo de como a luta pelo poder não envolvia apenas o físico, mas também dilemas éticos e emocionais, mostrando que até mesmo os deuses estavam sujeitos a paixões e conflitos. Outro episódio central ocorreu quando Seth, usando de astúcia e violência, conseguiu arrancar os olhos de Horus em uma das batalhas. O ato de cegar o deus falcão tinha um simbolismo profundo. Sem a visão, ele perderia sua capacidade de enxergar a ordem, a justiça e o equilíbrio. O olho de Horus, símbolo de clarividência e proteção, foi despedaçado e espalhado. Contudo, Thoth, o deus da sabedoria e da cura, restaurou o olho de Horus, reunindo seus fragmentos e devolvendo-lhe a visão. Esse ato não apenas curou Horus, mas deu origem ao Udiat, o olho de Horus, um dos amuletos mais poderosos e duradouros da cultura egípcia. O olho restaurado passou a simbolizar cura, proteção contra o mal, plenitude e regeneração. Era um símbolo que transcendeu o mito, sendo usado por séculos em joias, tumbas e rituais, como uma manifestação física da vitória da ordem sobre o caos. A perda e a recuperação do olho tornaram-se o ponto central da disputa, pois revelavam que Horus não era apenas um guerreiro, mas também um ser capaz de superar a dor, a mutilação e a destruição para renascer ainda mais forte. O olho de Horus também representava o sacrifício necessário para restaurar o equilíbrio.
Parte do mito conta que, após a restauração, Horus ofereceu seu olho a Osíris, no mundo dos mortos, como símbolo de devoção filial e como meio de devolver-lhe vitalidade. Esse gesto reforçava a ligação entre os vivos e os mortos, mostrando que a vitória de Horus não era apenas pessoal, mas também coletiva, garantindo a continuidade da vida e a renovação da fertilidade no Egito. Enquanto Horus era provado em sua força e resiliência, Seth recorria cada vez mais à astúcia e à brutalidade. Um dos episódios mais controversos e simbólicos narra uma tentativa de Seth de humilhar Horus por meio de uma armadilha sexual, procurando desonrá-lo diante dos deuses. Contudo, Ísis e Horus, com inteligência, inverteram a situação, expondo a vilania de Seth perante o tribunal divino. Esse episódio, carregado de simbolismo, refletia não apenas a luta física, mas também a luta pela honra e pela verdade. Para os egípcios, a moralidade dos deuses era espelhada nas relações humanas, e a derrota de Seth nessas provas mostrava que a arrogância e a corrupção nunca poderiam prevalecer sobre a justiça e a ordem. O tribunal, contudo, demorou anos para chegar a uma decisão definitiva. Em algumas versões do mito, o julgamento se estendeu por mais de 80 anos, refletindo não apenas a dificuldade em resolver a disputa, mas também a complexidade do próprio equilíbrio cósmico. Os deuses estavam divididos, alguns simpatizando com Seth por sua força e experiência, outros apoiando Horus por seu direito legítimo e pela promessa de restauração da justiça. Durante esse longo período, o Egito permaneceu em incerteza, vivendo a tensão de um destino ainda indefinido. Essa demora era interpretada como um reflexo da própria realidade política do Egito, em que disputas sucessórias podiam gerar instabilidade prolongada. No entanto, à medida que as provas avançavam, tornava-se cada vez mais claro que Horus não apenas resistia, mas demonstrava qualidades superiores. Seu sacrifício, sua devoção ao Pai, sua coragem diante da dor e sua capacidade de oferecer perdão e cura eram virtudes que transcendiam a brutalidade de Seth. O olho de Horus, já então consagrado como símbolo de proteção, era a prova viva de que a ordem poderia ser restaurada mesmo diante das piores mutilações. Era um sinal de que o Egito, ainda que ferido, poderia sempre se regenerar. Finalmente, o tribunal dos deuses começou a se inclinar a favor de Horus. A presença de Osíris, ainda que do mundo dos mortos, foi decisiva. Ele reivindicava que o trono deveria pertencer a seu filho, como continuidade natural de sua linhagem e como forma de assegurar a ordem universal. Sua palavra, mesmo vinda do além, tinha um peso espiritual inquestionável. Assim, pouco a pouco, a Assembleia Divina reconheceu que a vitória de Horus era inevitável. O julgamento, no entanto, não terminou sem tensão. Seth ainda tentou se rebelar contra a decisão, mas foi contido pela vontade coletiva dos deuses, que perceberam que prolongar o conflito apenas ameaçaria o equilíbrio do universo. O mito do julgamento e das provações de Horus não era apenas uma narrativa religiosa, mas também um espelho da política e da vida cotidiana no Egito. Ele legitimava o poder do faraó, visto como a encarnação de Horus na terra. Assim como Horus lutou contra Sete para assegurar a ordem, o faraó deveria lutar contra inimigos, catástrofes e injustiças para proteger o Egito. O olho de Horus, presente em amuletos, esculturas e pinturas, tornava-se não apenas um símbolo religioso, mas também um emblema político e social. Sua forma geométrica, composta por linhas que lembravam uma pintura sagrada, representava não apenas um olho físico, mas a totalidade dos sentidos humanos, simbolizando a vigilância do faraó sobre seu povo e sua responsabilidade de manter a justiça.
Ao fim do julgamento, Horus emergiu não apenas como o vencedor de Sete, mas como um deus transformado. Sua experiência de mutilação e restauração conferia-lhe uma profundidade espiritual que nenhum outro deus possuía. Ele não era apenas herdeiro de Osíris por sangue, mas por sacrifício e superação. Era, portanto, digno de se tornar o protetor eterno do Egito, aquele que garantiria que a ordem jamais fosse destruída pelo caos. A Assembleia Divina havia falado e o destino do Egito estava finalmente selado. Após longos anos de batalhas, disputas e julgamentos, o destino do Egito estava enfim decidido. Horus havia sido reconhecido como o herdeiro legítimo de Osíris e, portanto, o soberano verdadeiro da terra do Nilo. Sua vitória sobre Sete não foi apenas um triunfo pessoal, mas a vitória da ordem sobre o caos, da vida sobre a destruição, da fertilidade sobre a aridez. O mito deixava claro que o equilíbrio do universo havia sido restaurado e que Horus, moldado pela dor, pela coragem e pela justiça, estava pronto para assumir seu lugar como protetor do Egito e guia dos faraós. A coroação de Horus foi celebrada diante de todos os deuses. Os textos mitológicos descrevem que Ra, o grande deus solar, e Maat, a personificação da verdade, estavam presentes para sancionar a decisão. Osíris, ainda que reinando no mundo dos mortos, enviou sua bênção, aceitando que o filho continuasse sua obra no mundo dos vivos. Ísis, que havia protegido Horus desde o nascimento, emocionava-se ao ver o filho finalmente alcançar o trono que fora usurpado por Sete. E Thoth, deus da sabedoria, registrava cada detalhe desse momento cósmico, garantindo que a vitória de Horus fosse inscrita no eterno livro do destino. Sete, derrotado, não desapareceu completamente. Algumas versões do mito relatam que ele foi banido para o deserto, condenado a reinar sobre as terras áridas e inférteis, tornando-se assim uma força marginal, sempre associada ao caos e à destruição, mas sem poder para ameaçar a ordem do Egito novamente. Em outras versões, Sete foi perdoado e incorporado em funções secundárias no universo, como guardião das barcas solares de Ra contra as serpentes do caos que habitavam o submundo. Independentemente da versão, o mito deixava claro que Sete não poderia mais ocupar o trono dos homens, pois o poder legítimo cabia apenas a Horus e a sua descendência simbólica, os faraós. A ascensão de Horus não era apenas um evento mitológico, era um fundamento político e religioso da monarquia egípcia. Cada faraó que assumia o trono era considerado a encarnação viva de Horus, a manifestação terrena do deus Falcão. Essa identificação era tão forte que o faraó recebia o chamado nome de Horus durante sua coroação, inscrito em cartuchos reais e gravado nas paredes dos templos. Ser faraó não significava apenas governar o povo, mas também assumir a responsabilidade cósmica de manter Maat, a ordem universal, em oposição a todas as forças do caos. Dessa forma, a vitória de Horus sobre Sete era revivida a cada nova coroação, reforçando a ideia de que o trono do Egito era um direito sagrado e divino, e não apenas uma posição política. Os templos dedicados a Horus foram erguidos em várias partes do Egito, sendo o mais famoso o de Edfu, construído milhares de anos depois, mas que preservava a tradição do mito. Nesse templo monumental, as paredes eram cobertas por hieróglifos e relevos que narravam a luta entre Horus e Sete, como se cada pedra fosse um testemunho da vitória da ordem sobre o caos. As cerimônias realizadas ali reencenavam as batalhas, permitindo que os fiéis participassem simbolicamente da vitória do deus Falcão. Era um modo de reafirmar continuamente que o poder de Horus estava presente, protegendo o Egito contra todas as ameaças, visíveis ou invisíveis. A imagem de Horus como falcão
tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis da religião egípcia. Representado com corpo humano e cabeça de falcão, ou como um falcão alado que pairava sobre os faraós, ele era visto como o olhar vigilante que nunca dorme. Seus olhos, associados ao sol e à lua, simbolizavam o ciclo eterno da luz e das trevas, da ordem que vence as sombras, noite após noite. O faraó, ao ser identificado com Horus, passava a ser visto como aquele que trazia a luz ao povo, afastando as trevas do caos e garantindo o renascimento constante da vida. O mito também reforçava o papel da realeza como mediadora entre os deuses e os homens. Assim como Horus havia oferecido seu olho a Osíris, garantindo-lhe vitalidade no mundo dos mortos, o faraó oferecia sua vida em serviço ao Egito, garantindo a prosperidade das terras e a fertilidade das colheitas. A relação entre pai e filho, Osíris e Horus, refletia-se na relação entre os faraós e seus ancestrais, numa linha contínua que assegurava que a ordem jamais se romperia. Essa concepção dava ao povo a certeza de que o Egito não dependia apenas da força humana, mas estava protegido por uma ordem divina eterna. A vitória definitiva de Horus também transformou sua relação com Ísis. A mãe que o havia protegido nos pântanos, que o havia curado de venenos e ferimentos, agora o via como o Deus plenamente realizado. Ísis, no entanto, não desaparecia da narrativa. Permanecia como conselheira e figura protetora, lembrando ao Egito que a vitória de Horus não teria sido possível sem sua sabedoria e devoção. Essa dualidade reforçava o papel do feminino na manutenção da ordem, lembrando que a justiça e o equilíbrio não eram apenas frutos da força, mas também da compaixão e da magia. No plano religioso, Horus tornou-se o guardião do trono e o protetor eterno dos faraós. Suas imagens eram colocadas em amuletos usados por guerreiros, sacerdotes e reis, garantindo proteção contra inimigos visíveis e invisíveis. O olho de Horus, restaurado por Thoth, tornava-se um talismã de cura e segurança, usado em tumbas para proteger os mortos em sua jornada no além e em barcos para proteger os navegantes contra tempestades. O culto a Horus estava presente em todos os aspectos da vida egípcia, desde a política até o cotidiano, reafirmando a ligação entre o Deus e o povo. As batalhas de Horus contra Seth continuavam a ser encenadas em festivais religiosos, especialmente em Edfu, onde rituais dramáticos eram realizados diante da população. Nesses eventos, sacerdotes representavam Horus perseguindo Seth, encarnado como um hipopótamo que era simbolicamente caçado e destruído. Esses rituais reforçavam no imaginário coletivo a ideia de que, mesmo após a vitória definitiva, a luta contra o caos era contínua e precisava ser reafirmada. O mito, portanto, não era apenas uma história do passado, mas uma narrativa viva que acompanhava o Egito em seu presente. A ligação entre Horus e os faraós também se manifestava na arquitetura. Muitos templos eram orientados de acordo com os ciclos solares e lunares, refletindo os olhos de Horus que observavam o cosmos. O próprio alinhamento das pirâmides, associado à ascensão da alma do faraó ao céu, refletia a crença de que o rei, ao morrer, se unia a Osíris, mas, em vida, governava como Horus. Essa alternância entre pai e filho reforçava a ideia de continuidade eterna. O faraó morto tornava-se Osíris, o faraó vivo era Horus. Dessa forma, o ciclo nunca se quebrava, e o Egito permanecia protegido. A vitória de Horus sobre Seth não era vista como a eliminação completa do mal, mas como sua contenção e domínio. O Egito sabia que as forças do caos nunca poderiam ser destruídas de forma absoluta, mas poderiam ser controladas pela ordem. Essa concepção era refletida na política e na vida cotidiana. O faraó, como Horus, deveria estar sempre vigilante, impedindo que o caos avançasse.
Essa luta constante fazia parte da realidade dos egípcios, que viam no mito um reflexo de sua própria existência, lutando diariamente contra secas, invasões e doenças, mas sempre confiantes de que a ordem divina prevaleceria. Ao assumir definitivamente o trono, Horus consolidou-se como o protetor eterno do Egito, o deus falcão que nunca deixa de vigiar. Sua ascensão marcou o início de uma nova era no imaginário religioso, onde o faraó passou a ser a expressão viva do divino, a ponte entre céus e terra. Essa ideia perduraria por milênios, moldando a política, a arte e a espiritualidade egípcia. O mito de Horus não era apenas a história de uma vitória, mas o alicerce de uma civilização inteira. Assim, a jornada do jovem escondido nos pântanos, perseguido por Sete, culminava em sua transformação no Deus supremo da realeza. Seu triunfo sobre o caos não apenas restaurava a memória de Osíris, mas também assegurava que o Egito jamais fosse abandonado pelos deuses. Horus tornava-se para sempre o falcão protetor que, com seus olhos de sol e lua, mantinha vigilância sobre o trono e sobre o destino do povo. A vitória de Horus sobre Seth e sua coroação como soberano do Egito não apenas encerraram um ciclo de conflitos míticos, mas abriram uma nova era para a religião e a cultura egípcia. Sua figura passou a simbolizar não apenas a realeza, mas também a própria continuidade da ordem universal. O falcão que voava acima das terras férteis, às margens do Nilo, não era visto como um simples animal, mas como a encarnação visível do Deus que havia vencido as forças do caos. O povo, ao olhar para o céu, sentia a presença vigilante de Horus, o protetor que jamais abandonaria sua pátria. O culto a Horus espalhou-se por todo o Egito, assumindo diferentes formas em diferentes regiões. Em Hieracómpolis, uma das cidades mais antigas, ele já era venerado como um deus local, desde tempos remotos, ainda antes de sua fusão com o mito de Osíris. Em Edfu, seu templo monumental se tornaria o centro de seu culto, com cerimônias grandiosas que encenavam ano após ano a luta contra Seth. Já em Komombo, Horus era adorado lado a lado com Sobek, o deus crocodilo, demonstrando a flexibilidade da religião egípcia em integrar divindades diferentes em harmonia. Cada cidade, cada templo, reafirmava de sua própria maneira o poder do falcão que havia conquistado o trono. Os festivais dedicados a Horus eram eventos de enorme importância. Em Edfu, sacerdotes representavam em rituais dramáticos as batalhas contra Set, simbolizado como um hipopótamo que era caçado e subjugado diante da multidão. Esses rituais não eram vistos como meras representações teatrais, mas como verdadeiras renovações do mito. Ao presenciar a derrota de Seth, o povo egípcio sentia que a ordem do universo era reafirmada diante de seus olhos. A cada repetição do festival, Horus vencia novamente, garantindo que o caos nunca tivesse força suficiente para ameaçar o equilíbrio do Egito. O olho de Horus, também chamado de Udiat, tornou-se um dos símbolos mais poderosos da religião egípcia. Restaurado por Thoth, após ter sido ferido na batalha contra Set, o olho representava a vitória sobre a destruição, a cura sobre a ferida, a integridade sobre a perda. Ele passou a ser usado em amuletos de proteção, enterrados junto aos mortos para guiá-los no além, gravados em embarcações para garantir viagens seguras e até mesmo incorporados em fórmulas medicinais como símbolo de saúde e restauração. Seu formato, estilizado em linhas elegantes, tornou-se tão marcante que atravessou os séculos, sendo reconhecido até hoje como um emblema de proteção espiritual. A matemática egípcia também se inspirou no olho de Horus. Cada parte do símbolo era associada a frações que, somadas, representavam a busca pela totalidade.
Embora o número final não alcançasse a unidade perfeita, os egípcios viam nisso uma representação simbólica da ideia de que apenas os deuses poderiam alcançar a completude absoluta. O olho, portanto, não era apenas um amuleto, mas também um ensinamento sobre a relação entre os homens e o divino. O faraó, considerado a encarnação viva de Horus, reforçava essa ligação entre o Deus e o trono. Durante sua vida, ele era Horus, protetor do Egito e defensor da ordem cósmica. Após a morte, transformava-se em Osíris, rei do além. Essa alternância garantia que a sucessão real fosse vista como um processo divino. O novo faraó herdava o papel de Horus, mantendo o ciclo inquebrável entre pai e filho, vida e morte, céu e terra. A legitimidade do poder real não se baseava apenas em leis humanas, mas na narrativa sagrada que unia o governante ao deus Falcão. Essa concepção tornou-se um dos pilares da estabilidade política do Egito por milênios. Mesmo em tempos de crise, invasões ou guerras, a figura do faraó como Horus era reafirmada nos templos, nas inscrições e nos rituais. O povo acreditava que enquanto o faraó estivesse no trono, Horus estava presente, garantindo a vitória contra o caos. Essa crença dava ao Egito uma coesão única, capaz de atravessar períodos de dificuldades e renascer sob novos governantes. A influência de Horus estendeu-se também à arte egípcia. Sua imagem como falcão era esculpida em estátuas colossais, como as que guardam a entrada do templo de Edfu, e pintada em papiros funerários, onde aparecia protegendo os mortos em sua passagem pelo além. O olho de Horus era gravado em joias, anéis e colares, usados tanto por faraós quanto por pessoas comuns. O deus não era distante, inacessível, mas parte da vida diária de todos os egípcios que o invocavam para proteção, cura e prosperidade. Com o passar dos séculos, a figura de Horus também passou a se entrelaçar com outros deuses. Em algumas tradições, ele foi associado a Ra, formando a divindade Ra-Horakhti, o Ra que é Horus do horizonte. Nessa fusão, ele representava não apenas o poder real, mas também o ciclo solar, reforçando sua ligação com o cosmos. Essa versatilidade do mito mostra como a religião egípcia era dinâmica, adaptando-se às necessidades espirituais e políticas de cada época. Mesmo durante o período greco-romano, quando novas divindades foram introduzidas no Egito, Horus manteve sua relevância. O templo de Edfu, construído em grande parte durante a dominação grega, é a prova de que seu culto permaneceu forte até os últimos séculos da civilização faraônica. O mito da luta contra Seth continuava a ser celebrado, demonstrando que para os egípcios a vitória da ordem sobre o caos era uma verdade eterna, imutável diante das mudanças históricas. O legado de Horus não se limitou ao Egito antigo. Com o tempo, seu mito se espalhou para além das fronteiras, influenciando interpretações simbólicas em outras culturas. Alguns estudiosos apontam paralelos entre a história de Horus e narrativas posteriores, onde a luta entre luz e trevas, entre o filho herdeiro e o usurpador, reaparece em diferentes contextos. Embora cada cultura tenha sua própria identidade, a essência da jornada de Horus, o triunfo da justiça sobre a opressão, ecoa como uma mensagem universal. Nos tempos modernos, Horus ainda desperta fascínio. Seu olho continua a ser usado como símbolo de proteção e espiritualidade, muitas vezes reinterpretado em contextos esotéricos, artísticos e até mesmo populares. O falcão, como animal majestoso que domina os céus, mantém a aura de vigilância e poder que os antigos egípcios viam nele. Museus ao redor do mundo exibem estátuas, relevos e joias dedicadas a Horus, permitindo que pessoas de todas as culturas conheçam sua história e compreendam sua importância para uma das civilizações mais duradouras da história. O mito de Horus, ao longo de seus incontáveis séculos,
nunca deixou de ser uma narrativa sobre coragem, sacrifício e vitória. Desde o nascimento oculto nos pântanos, sob a proteção incansável de Ísis, até o combate feroz contra Sete e a coroação como soberano legítimo, sua história inspirou reis e povos. Ele representava não apenas o triunfo do bem sobre o mal, mas também a promessa de que a ordem poderia ser mantida, mesmo diante das forças mais destrutivas. O Egito Antigo acreditava que o universo era frágil, constantemente ameaçado pelo caos. Horus, como deus e como símbolo, era a garantia de que a balança nunca se inclinaria definitivamente para o lado das trevas. O povo via nele não apenas um deus distante, mas um companheiro eterno, um guardião presente em cada ritual, em cada colheita, em cada vitória militar, em cada vida protegida pelo olho restaurado. Assim, o falcão que sobrevoava os céus não era apenas um pássaro majestoso, era a lembrança viva de que a ordem sempre venceria o caos, que a justiça sempre se ergueria contra a tirania e que o Egito, protegido pelo olhar eterno de Horus, permaneceria forte enquanto o Nilo continuasse a fluir. O mito atravessou milênios porque, mais do que falar sobre deuses, falava sobre a esperança humana de um mundo em equilíbrio, guardado por forças maiores que nós, mas sempre ligadas ao destino de cada pessoa. Horus, o deus falcão, protetor dos faraós, guardião do Egito e símbolo da vitória eterna da ordem sobre o caos, continua até hoje a inspirar, lembrando-nos que, por mais que a escuridão se imponha, sempre haverá um olho vigilante pronto para restaurar a luz.